Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu, mais uma vez, aqui é a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra. Vou estar compartilhando com vocês uma mensagem da parte do Senhor Jesus, né? E hoje a gente vai começar como ponto central da nossa ministração, o Salmo 119. Aí a gente vai aqui a partir do verso 113, a gente vai do 113 até o 120, onde diz a seguinte mensagem: Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei, ó Senhor. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardei os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhados na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Tu tens pisado todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra todos os ímpios, como escória, por isso amo os teus estatutos. O meu corpo se arrepiou com o temor de ti, dos teus juízos tenho medo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa daqui vai ser a mensagem central que vai assim nortear a nossa mensagem, aonde a gente vai estar falando mais uma vez sobre as, as, as mensagens que elas estão ocultas na Bíblia, que não são reveladas com clareza, né? E a gente vai continuar aqui falando um pouquinho sobre Salomão, sobre as seitas e heresias, que assim, em algumas pessoas, né, representantes da igreja, ainda são reveladas, né, através das suas práticas, né? E aí a gente começa lá naquela mensagem aonde a rainha de Sabá foi visitar Salomão e ela trouxe costumes, né? Aonde Salomão acaba colocando Baal no altar de Deus e ele vai ali profamando uma heresia dentro da igreja do Senhor, né? E depois da geração e Deus fala que ele só não deixou Salomão por amor a Davi. E Davi ele faz uma oração diante de Deus assim que chama muito a minha atenção. Ele fala assim: Senhor, que os meus pés estejam todos os dias na sua casa, na sua tenda, né? E Davi, ele tinha um palácio muito bonito. E ele começa a olhar para aquele palácio e ele fala assim: Senhor, eu quero construir uma casa bonita para o Senhor, porque a minha casa é muito bonita, né? Então ele tinha um amor tão grande por Deus que ele não se conformava em ter que adorar o Senhor em tendas. Deus, ser adorado, Deus, um Deus tão grande, ser adorado em tendas, sendo que ele morava num palácio, né? Que nesse momento Davi ele era um homem muito rico e muito poderoso, né? Ele já era o rei, né, de Israel naquela época. E aí ele decide, ele deseja no coração dele fazer um templo para o Senhor. Né? E aí Deus diz que ele não poderia fazer esse templo porque as mãos dele estavam sujas de sangue, porém ele faz essa oração ao Senhor, né? Dizendo que os pés dele todos os dias estivessem na casa do Senhor. E a gente compara ali Davi com Salomão, e a oração de Salomão foi a que é relatada na Bíblia, que chamou a atenção de Deus, foi ele pedindo sabedoria, porque Salomão também era rico. Ele era filho de um homem muito rico e ele já era muito rico. Então, assim, a gente percebe que essa sabedoria que Salomão pede para Deus, ela é uma representação de alguém que não tem certeza, né, que o coração dele está nas coisas do Senhor, porque a oração de Davi é que os pés dele nunca saia da casa do Senhor. E a oração de Salomão é que ele tenha sabedoria para governar o povo. Então, assim, o coração de Salomão nessa situação, ele estava no governo das coisas. E o coração de Davi sempre teve no altar e na obra de Deus, né? Ele tinha prazer na obra de Deus. E Deus ele fala que por conta das obras de Salomão, ele não dividiu o reino ali de Salomão, né? Porque ele tinha amor a Davi, por conta de amor a Davi, a promessa de Davi, ele não ia deixar o reino dele se dividir. Mas aí os filhos, ou seja, os herdeiros ali de Salomão, todo mundo sabe que foi completamente dividido e só Roboão ficou com o reinado, né? E foi dividido ali em 11 partes, conforme disse o profeta que seria, né? E ele perde ali o reinado, né? E
a gente conhece a palavra. E aí eu não entendi por que foi que depois do reinado de Salomão, toda aquela situação aconteceu e eles estão sempre perdendo as guerras, né? E aí o Senhor começou a me revelar sobre essas mensagens ocultas que estão depois, né, da visita da rainha de Sabá, né, no reinado de Salomão, aonde ela vem trazendo costumes estranhos e onde ali Salomão traz assim adoração a outros deuses no reinado, que era um reinado onde Deus ele não aceitava nenhum casamento de um homem de Deus com uma mulher que não fosse de Deus. Ele fala que o povo de Deus teria que casar com as pessoas que eram de Deus também, né? Para que ali tivesse uma não tivesse misturas, né? E aí a gente vê ali Salomão, ele fazendo ali uma mistura, inclusive até no templo do Senhor, ele colocando ali Baal, um altar de Baal e de outros deuses ali dentro do altar de Deus, né? E aí a gente percebe assim que depois dessa história, eles foram para Babilônia, ficaram 70 anos, e eu nunca tinha entendido como é que assim eles tinham sido punidos dessa maneira, né? Mas por conta daquelas adorações, né? E aí tem algumas histórias aí aonde diz naqueles livros que são escritos aí que a gente não tem assim tanta certeza de que sejam livros verdadeiros, né? Mas que eles dizem que Salomão se tornou um velho bruxo. A gente não sabe dizer se isso uma verdade, mas existe essa história, né? E aí a gente conhece muitas seitas, heresias assim citadas no Talmud, né? O Talmud mesmo, o hebraico, ele tem aí algumas ações assim muito malignas, né? Que alguns judeus, como é que se fala, cometiam, inclusive muitas heresias, muitas ofertas, inclusive até de sacrifício humano. Então, assim, é essa história que a gente conhece aí que tá, como é que se fala, em oculto aí nas mensagens aí que falam um pouquinho sobre Salomão, só que a Bíblia ela não revela isso, de fato, né? Isso aí é uma curiosidade aí que a gente vai acabando buscando aí entender um pouquinho o que acontece aí com o povo de Deus e a gente descobre. E hoje em dia a gente tem percebido assim que dentro da própria igreja, né, existe aí uma mensagem aí que diz que hoje em dia o satanismo é a religião assim que mais cresce, mais se prolifera no mundo inteiro. Só que eles não se denominam religião, porque no dia que eles se denominarem religião, eles perdem um pouco aí do poder que eles têm, né? Então, assim, aí a gente vê aí manifestação de atos, né, de pessoas, assim, como é que o satanismo ele está presente aí entre as pessoas, né? Através de ações que não revelam, né, a obra de Deus. Uma delas é o orgulho, aquelas pessoas que são muito orgulhosas, ela tem uma prática aí que está muito relacionada com o satanismo, pessoas vingativas, que elas desejam aí se vingar a qualquer custo, isso aí representa também uma obra aí das obras aí do mal, né? Outra obra aí que representa muito orações contrárias. Um cristão ele não faz oração contrária contra a vida de ninguém, mesmo que seja um irmãozinho difícil, ele ora em favor para que Deus aí venha tocar o coração dele, né? E qualquer coisa que venha estar sendo ensinada, inclusive até tem ensinamentos de pastores aí que são ensinados hoje em dia a fazer oração contrária contra irmãos, né? Então isso aí é uma obra totalmente maligna, é algo muito ruim aí que não procede do trono de Deus, tá? Deus ele não se agrada desse tipo de prática, essa é uma prática que ela só agrada ao maligno mesmo. Então Deus ele não está nessas coisas. Inclusive assim tem até algumas pessoas aí que são aí renomadas no meio cristão, inclusive uma pessoa aí que tem um sobrenome aí parecido, um sobrenome japonês, acho que final é Ichioka, que ela ensina pastores a fazer a oração contrária. E isso é totalmente diabólico, tá, irmãos? Isso daí não tem nada com Deus, tá? E Deus, ele tem o DNA dele escrito, né, no nosso, na nossa criação, né? O cientista ele diz assim que tem uma numeração hebraica que está escrito que ela vem com a numeração como 10, número 10, 5, 6 e 5, que ele é um padrão numérico de letras hebraicas, né? E que ele representa aí, foram buscar ali nos padrões numéricos hebraicos e encontraram essa numeração, o WH, aliás, o YHWE, que é o nome de Deus, né? Então, assim, essa representação, para que
nas nossas ações esteja também a digital de Deus, a gente tem que abandonar totalmente o nosso direito de vingança, a gente tem que abandonar completamente o nosso orgulho e a gente, de fato, tem que viver aí uma vida consagrada a Deus, inclusive nas nossas orações, né? Porque a gente sabe que as orações contrárias, elas nem chegam a Deus, né? Então, assim, essa foi uma história em que Deus, ele mostra para nós ali, aquele pessoal que foi para a Babilônia, para que Deus realmente tirou com aquele povo que aí começou a ter práticas aí que não tinham nada com os ensinamentos de Deus, né? E que desassociam as pessoas do reino de Deus. Então a gente precisa estar muito atento sobre isso, né? E hoje em dia, assim, a gente tem percebido assim até na vestimenta dos cristãos, né? Às vezes a gente percebe assim uma pessoa cheia de Deus, mas que assim usam assim uma vestimenta assim para subir no altar que a gente assim olha e a gente fica até no nosso interior escandalizado, né? Às vezes a pessoa tá com a roupa assim tão justa, tão apertada que parece que tá vestida a vácuo, né? E isso aí não incomoda ela dela saber que ela naquele dia ela vai ministrar, ela vai subir no altar e ela tá com aquela vestimenta daquele jeito. E se as pessoas olham, ainda elas ficam incomodadas porque as pessoas estão olhando, ou seja, elas não estão vestidas de acordo, né, com o altar de Deus e ainda se incomodam por as pessoas olharem. Então eu acho que essa aí é uma demonstração aí que, assim, até na vestimenta a gente tem que estar aí consagrado ao Senhor, né, para que a gente possa dar um bom testemunho, né, em todas as coisas. E eu acho que essa aí é uma forma, né, da gente tá alerta. E voltando a falar um pouquinho sobre aí a vida de Salomão, né, e o Talmud, e essa passagem dele aí depois da visita da rainha de Sabá, diz que Salomão ele tinha um anel, né, e é por isso que aquele sacerdote ele fala para Jesus, né, que Jesus ele tinha, como é que se fala, repreendido aquele demônio em nome acho que é Baal que ele fala, que seria o príncipe dos demônios, né? Porque diz que Salomão ele tinha uma espécie de encantamento em que ele aprisionou, parece que 70 demônios através de um anel que ele tinha, que era um anel específico, né? E aonde ele aprisionou dentro de um pote. Esses demônios eles faziam exatamente o que ele queria, porque ele tinha aprisionado pelo príncipe dos demônios. E por isso que ele é citado lá no Novo Testamento. E Jesus fala: eis aqui alguém que é maior que Salomão. E por isso existe aquela história de Aladim, né, o gênio da lâmpada, né, que aquele Aladim ele estava preso e aí deram uma esfregadinha naquela lâmpada e aí daquela lâmpada saiu ali o gênio que realizava sonhos das pessoas. Então essa é uma associação aí para essa história que é contada, que a gente não sabe ao certo se é verdadeira, mas assim que tem esse mistério aí que diz que Salomão ele teve essa prática, né? E assim a gente precisa ter um sacerdócio consagrado ao Senhor, totalmente temente a Deus e dependente de Deus, né? E que a gente não tenha nada que venha condenar a nossa vida, né? A gente não vai ser santo, a gente sabe disso, né? Santo somente Jesus Cristo, porém a gente tem que ter conduta que revele o Espírito Santo de Deus, né? E aí a gente vê lá no Salmo 119, 78, 80, onde ele diz assim, né? Salmo 119, 78. Ele está dizendo a seguinte mensagem: confundam-se os soberbos, pois me tratam de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Então, se a gente encontra soberbos, a gente não tem que ligar para eles, a gente tem que continuar meditando na palavra do Senhor e saber que Deus ele vai prestar conta dessas pessoas, né? E aí vai lá nos Salmos 119, 80, que diz assim: seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Então, o nosso coração não pode ser confundido e a gente tem que estar reto diante de Deus, né? Aí depois a gente vai lá no 119, 115, que diz a seguinte mensagem, né? Apartai-vos de mim, malfeitores, por guardei os mandamentos do meu Deus. Então, a única forma da gente se defender dos malfeitores é a gente não apartando de nós as leis do Senhor, né? Então, a gente tem que estar com essa visão aí no nosso coração. Aí depois tem no 116 que diz a seguinte mensagem: sustenta-me conforme a tua palavra,
para que para que viva e não me deixes envergonhados na minha esperança. Então, se a nossa esperança está em Deus, a gente pode ter certeza que a gente não vai ser envergonhado se a gente tiver um caminho reto diante de Deus, né? A gente não é só porque nós somos cristãos que a gente vai estar totalmente blindado contra o mal. Não, é se a gente tiver uma conduta que agrada o coração de Deus, né? Se Deus estivesse agradando de nós, Ele mesmo vai dar o livramento que a gente precisa da maneira que Ele quiser, né? Então, por isso que a gente não pode confiar em nós mesmos, e sim na mensagem e na palavra de Deus. Aí depois no 116 e 117 diz assim: sustenta-me e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos seus estatutos. Tu os tens pisados todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano está na falsidade. Então, existe aí muitas pessoas que vivem uma vida de falsidade e que não se sustenta com Deus, né? Então, ela vive no engano. Então, quando a gente vive no engano, certamente nós seremos os primeiros a serem aí aceitados por Deus. Então, por isso que a gente tem que viver uma vida reta diante do Senhor e aí pedir a misericórdia de Deus aí todos os dias, né? E para que Ele possa nos levar até o trono e o altar de Deus, para que a gente possa ser consagrado todo dia com Deus, né? Essa é a minha mensagem de hoje, queridos. Espero que vocês possam aí ter sido de alguma espécie de proveito, né? Para aquelas pessoas que nunca entenderam por que o povo de Deus foi para a Babilônia, que possa ser aí respondido essa informação, né? Que realmente eles foram porque eles estavam com um pecado aí gigantesco diante do Senhor e Deus não estava se agradando daquilo e por isso que eles foram punidos daquela maneira, né? E que vocês possam aí, em nome de Jesus, assim, na simplicidade e na presença de Deus, vocês terem um desejo de estar todo dia na casa do Senhor, né? E que se a gente não puder estar lá, mas que Deus esteja conosco onde a gente estiver, que a gente possa orar, buscar o Senhor e manifestar a presença de Deus a todos que estejam à nossa volta, mesmo sem palavras, né? Porque às vezes a gente fala muito, mas a nossa palavra não vale nada. Então, que o nosso testemunho seja muito maior do que as nossas palavras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A paz seja com todos. Quem puder me ajuda dando um joinha, tá? E eu agradeço a todos vocês que até hoje têm aí andado comigo nessa caminhada aí, falando um pouquinho da palavra do Senhor. Tá? A paz seja com todos e até a próxima.